Olá, eu sou Márcia Sickel e esse é o Diálogo Saudável. Nesse podcast a gente fala sobre tudo que torna a vida das pessoas melhor. Com informações atuais e qualificadas, a gente quer te ajudar a assumir o protagonismo do cuidado com a sua saúde física e emocional. Então vem com a gente, adote um hábito saudável e tenha mais qualidade de vida e bem-estar. Nesses dias agitados que a gente vive, fica difícil achar uma atividade que promova a saúde física e a saúde mental, né? Bom, a nossa opção é a corrida. A corrida requer um pouco mais que um par de tênis e vontade. E é por isso que nesse podcast nós trouxemos 2 convidados aqui que têm a corrida como uma das formas de ter essa saúde física e essa saúde mental. Eles vieram contar pra gente as histórias de como começaram a correr e dar dicas para quem quer começar agora com esse exercício físico. Então aqui no meu estúdio vou apresentar para vocês 2 convidados muito especiais. Aqui do meu lado, o Dr. Fernando, que já veio uma vez aqui, já esteve conosco. Aliás, se vocês não assistiram ao nosso podcast, falamos sobre urologia, né? Desculpe, com o Dr. Fernando. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Muito obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui. Para nós é um grande prazer mais uma vez também. E eu tenho também o Dr. Fernando Meyer, já é urologista aqui da gente, né? E a Silvia Sprenger, que é radialista e que também é corredora de rua. É isso? Exatamente, de rua e de montanha também. É mesmo, Silvia? Sim, a corrida tá nas minhas veias. Aliás, a corrida tem muito a ver com os dois, do teu, profissionalmente falando, né? Quem me dera, mas não sou atleta profissional, mas sim, trabalho de certa forma com corrida. E o teu trabalho profissional também como radialista tem a ver também com isso, né? É exatamente aí que eu queria chegar, exatamente nesse ponto, porque eu produzo e apresento um programa chamado Rock and Run, o próprio nome já diz, né? Uhum. Tem a corrida como um dos ingredientes, mas não só, a gente fala sobre saúde, esporte, qualidade de vida e tem a corrida ali como esporte queridinho. E começou com a corrida e foi pro trabalho? Na verdade eu comecei a trabalhar como radialista justamente por causa da corrida. Eu comecei a praticar a corrida em 2010, por influência de um professor na academia, até então eu não corria, e ele de tanto me falar como era maravilhoso correr, eu resolvi experimentar um dia, assim, né, timidamente, ali no Parque Barigui, fui dar uma volta, claro, não consegui correr a volta inteira, né, mas a partir do momento que eu me inscrevi numa prova, isso lá em 2010, o bichinho da corrida me mordeu, e aí eu acabei me viciando, e resolvi que devia falar para todo mundo o quanto era bacana correr, o quanto fazia bem para as pessoas. E aí infernizei minha família inteira, meus amigos. E quando eu não tinha mais para quem falar, eu sou comunicadora, né? Sou publicitária de formação. E eu trabalhava na área de marketing. Só que daí eu falei, poxa, eu tô querendo fazer uma transição de carreira, fazer outra coisa. Aí me veio uma ideia, por que não fazer um programa de rádio, eu não era radialista até então, fazer um programa de rádio que fale sobre isso, sobre os benefícios do esporte, puxando a sardinha para a corrida, que era a minha paixão. E aí eu fui atrás de, né, me desenvolver um pouco mais como radialista, como locutora, né? Acabei colocando um projeto no papel e assim surgiu esse programa Rock and Run, que está completando 10 anos agora e que foi o que me levou para o rádio. Eu não era radialista até então eu posso dizer que a corrida mudou até mesmo na minha vida a minha profissão. Às vezes é o começo, né? O start. E o Dr. Fernando não só corre, né? Na verdade é triatleta. Tem outras atividades envolvidas. Tem outras atividades, né? Eu acabei de fazer o Sesc Triathlon aí faz 10 dias. Já tenho alguns outros triatlons também que eu acabei fazendo, mas começou tudo com a corrida também, né? Sempre gostei muito de atividade física, principalmente futebol, mas o futebol faz muita lesão. Então eu acabei dando um tempo aí no futebol e como eu tenho uma vida muito corrida, com congressos, viagens, ficava difícil de você, por exemplo, nadar, né? Eu vou nadar onde? Né? Se eu estou viajando ou eu vou andar de bicicleta, tem que alugar uma bicicleta, né? E a corrida fica mais fácil levar um tênis, um fone de ouvido e você acaba correndo na rua, na própria esteira do hotel. Então a corrida acabou sendo o início disso tudo. E claro, como eu vi que eu desenvolvi na corrida, entrei numa assessoria e aí o técnico falou, acho que vale a pena, como você já tinha nadado, andar de bicicleta, fazer o triatlon. E foi aí que tudo começou, então tô nessa vida de médico e quando dá também triatleta. E é interessante, a gente está falando aqui de começar, né? Falamos dessa importância para você, foi uma mudança até na vida profissional.
Mas começar um hábito, um exercício, muda a vida de todas as formas, né? Muda a vida familiar, muda o entorno, muda a rotina, muda a alimentação, muda tudo, né? É porque a gente começa a querer ter resultados, né? Correr melhor, não para competir com ninguém, mas com a gente mesmo, né? Para ter um resultado melhor do que eu tive na prova anterior. E aí isso gera uma cadeia de bons hábitos. Você passa a querer se alimentar melhor, já procura uma nutricionista para entender o que funciona melhor para você, já vai fazer um fortalecimento, um alongamento, e você quer, como eu falei ali, né, disseminar isso para outras pessoas. Então você acaba influenciando tua família, teu entorno, para que venham também, né, ter uma vida saudável. Eu falei no começo aqui no texto que a gente precisa de um bom par de tênis, mas não é só isso, né? Doutor, o que precisa para quem quer começar agora corrida especificamente? O par de tênis é muito importante, né? Eu, quando comecei a correr, por conta própria, peguei um tênis e 2 meses depois eu estava com uma baita fascite plantar, levei 6 meses para curar. Então acho que é muito importante assim, se você vai começar a correr, talvez ir numa loja especializada, né? Nós temos várias em Curitiba. Vai lá, o especialista vai te atender, vai dizer se você tem, qual a forma que você pisa, né? A gente costuma chamar de pronada, supinada, vai ver se pisa mais com a ponta do pé, com a planta toda. Então ele vai te dizer qual é o melhor tênis, né? Para a tua pisada. Um par de tênis, né, conforme a tua quantidade de corrida, também não é o ideal, né? A gente que costuma correr, né, se houver bastante, a gente alterna os tênis dependendo da distância que vai fazer ou não. Claro que isso é já para alguém que está em um estágio um pouco maior, mas principalmente iniciante, um tênis é bem importante, meia, né? Porque dependendo da meia você acaba fazendo bolha, faz calo, né? Saber que você não vai sair correndo 5, 10, 15 quilômetros, né? Existe uma distância para você ir se acostumando, existe o preparo pré, né? Então a gente costuma fazer muito exercício de mobilidade, né? Então aquilo que a gente achava antes de alongamento é depois. Né? Antes de correr a gente faz mobilidade, então tem alguns exercícios específicos para quadril, para joelho, né? Mesmo para o pé, para você preparar o teu corpo para correr, né? E aí a questão depois que acabou a corrida, aí sim o alongamento. Então essas orientações são muito importantes, né? Talvez pegar com um professor de academia, tem várias assessorias, né, de corrida, isso é muito interessante porque você corre em grupos, então isso te estimula, você faz treinos coletivos, você acaba se inscrevendo em provas, né? Tem provas de 5, de 10, de 15, de 21, e aí você vai vendo, claro, qual é a tua distância e o teu treinamento, né? Mas a corrida precisa de um tênis, precisa de uma orientação, né? Precisa de um preparo pré e pós, durante, né? Então questão de saber a temperatura que eu vou estar correndo, a distância que eu vou estar correndo, a hidratação. Então tudo isso é bem importante, e isso a pessoa vai pegando com o passar do tempo, e que esteja bem orientado por um profissional assim, né? Doutor, e é importante fazer uma avaliação médica antes de começar? Ela é fundamental, né? Independente da idade, né? Claro que a gente sabe que os pacientes de mais idade têm riscos cardiovasculares maiores, mas independente da idade, é fundamental que todo mundo que vai começar a fazer uma atividade física, ela faça uma avaliação cardiológica, né? Então isso vai englobar alguns exames laboratoriais, desde um simples eletrocardiograma, e aí o cardiologista ou médico do esporte, né, que hoje nós também temos vários, vão avaliar para ver qual a necessidade desses exames. E aí a pessoa pode fazer isso com uma segurança maior, né? E deve ser feito. Isso a gente está falando do ponto de vista clínico geral, né? Existem situações específicas, então tem quem já teve a fratura ou quem tem alguma alteração ortopédica, e aí vai precisar de uma avaliação específica para isso. Mas como início, a avaliação cardiológica ela é fundamental para qualquer tipo de atividade física, para não se correr o risco. A gente vê muito comum as academias, né, as escolas de natação, eu preciso de um atestado médico. Então aquilo não é só pro forma, né? Aquilo é realmente para nos dar uma segurança de que você vai estar fazendo a tua atividade física, mas com o seguro de que um médico te falou que você está apto a fazer essa atividade física. E o que melhora, assim, imediatamente? Como é que foi para vocês começar a fazer exercício físico? O que vocês sentiram de melhora imediata, assim? Eu acho que
tem um ganho mental que é imediato, né? Esse já acontece na hora, porque você sente aquela endorfina e você passa a precisar daquilo e você percebe que teu humor melhora, o teu relacionamento interpessoal também melhora, até porque você se relaciona com muita gente que é deste universo da corrida, como o doutor falou das assessorias, né? É muito bacana isso porque você troca experiências com pessoas que também estão vivendo aquele momento, então isso é muito bacana, é imediato já. E aí, bom, talvez o doutor possa falar melhor da questão física, né? Mas eu percebi muito rapidamente já uma melhora no cardio, né? Meu fôlego já melhorou, já conseguia fazer coisas que não dava antes. Não tinha nenhum problema de saúde, de fato, quando eu comecei, não estava acima do peso, mas eu percebi já uma melhora bem grande nesse aspecto específico do cardio. E como eu também já fazia fortalecimento e comecei a fazer com mais afinco depois da corrida, também percebi um ganho de massa muscular muito grande, muito rapidamente também. E isso tudo acaba melhorando também a autoestima, né? Porque você se olha no espelho e diz, poxa, tá bacana, né? Então isso também acaba sendo uma injeção de ânimo, né? Mas eu acho que tem vários benefícios para a saúde de forma geral, né? Que a gente não percebe tanto. Aí que vira aquela história do viciou, né? Porque viciou tanto na parte emocional, porque você começa a se sentir melhor, e também tem a imensa descarga de hormônios que fazem esse up também, né, doutor? Com certeza, acho que a Silvia falou de maneira bastante completa, né, a questão não só física, mas como emocional, né? Para mim é uma terapia, né? Eu costumo acordar às 5h30, então eu tenho que fazer a minha atividade física, seja correr, nadar ou pedalar, ela tem que ser das 5h30, 6 horas até 7h30, 8 horas, quando eu começo a minha atividade profissional. Então, a questão da endorfina, né, que a gente precisa conhecer a endorfina. Então, eu falo para quem vai começar, espera 2, 3 meses fazendo a atividade de maneira habitual, que você vai conhecer a endorfina, né? Então, é muito comum você ver a pessoa começar numa academia, em 1, 2 meses ela desiste, ou qualquer atividade física ela desiste, porque ela não chegou no ponto de conhecer a endorfina, né, Silvia? Então, a hora que a gente conhece a endorfina, que a gente sente, aquilo como é um vício, a gente sente a falta, né? Então, eu quando tenho alguma lesão, que eu tenho que ficar um tempo parado, isso já me deixa nervoso, a parte emocional cai, a parte profissional cai. Então a parte emocional é fundamental, a parte física, como ela falou, questão de você se sentir bem, ganho de massa magra, você perde a massa gorda. A corrida é uma excelente atividade para quem quer perder peso, né? Então atividade como corrida e bicicleta talvez sejam as duas melhores para perda de peso, né? Então isso ajuda muito, claro que a gente sabe que tem que associar a uma dieta saudável, e a gente faz, né? Quando a gente está fazendo uma atividade como corrida ou próprio triatlon, você diminui a tua ingesta de bebida alcoólica, você começa a separar tuas comidas ali, o que é gorduroso, o que não é. Eu tenho uma nutricionista em casa, né? Minha esposa é nutricionista, fica mais fácil, mas a gente vê como isso é importante no contexto. Então, a gente acaba formando uma bola de situações e que você começa a conviver com pessoas, né, que fazem isso. E aí você começa a ver dicas diferentes, opa, tenho que melhorar aqui, tenho que mudar isso. Então isso é muito interessante, é muito legal realmente. A hora que você entra nesse contexto é muito difícil você sair. Essa questão da endorfina para mim foi muito rápido. Então eu não precisei esperar esses 3 meses, parece que eu já viciei muito mais rapidamente. Início. Mas eu sempre escuto falar isso, que precisa de mais ou menos 3 meses para incorporar um hábito, isso, né? Enfim. E tem a questão mental também, né? Quando você está correndo, você está ou pensando nas coisas e quando chega no final da corrida já resolveu, isso. Ou não. Você, Silvia, tem muita curiosidade. Você tem uma playlist especial para corrida, né? Sabe que no começo eu era aquela que só conseguia correr ouvindo música, né? Eu era mesmo, mas sabe que hoje é uma curiosidade até, eu não corro ouvindo música hoje em dia. É mesmo? Hoje não. Eu só consigo correr ouvindo música. Eu achei que era o contrário, gente. Não, eu acabei deixando de ouvir música depois, porque eu acabei percebendo que era muito bacana prestar atenção nas minhas passadas. Entendi. E aí eu acabei achando bacana ouvir as minhas passadas e até o que está no ambiente, no entorno, passarinhos cantando, se está no local agradável, num parque, né? Comecei a achar bacana isso e deixei a música de lado, embora eu seja, não vou dizer expert, mas enfim, acho que eu mando bem nas playlists, né? Porque afinal de contas no programa que eu tenho, eu escolho músicas pra galera fazer os treinos, né? Mas eu particularmente não uso mais. E talvez até tenha um pouco a ver com isso, porque eu trabalho o tempo todo, né, ouvindo música, né? Não só durante esse programa, mas enfim, no meu trabalho como locutora, né? E talvez seja um momento que eu tenha até para liberar um pouco o meu ouvido e prestar atenção no que está no meu entorno, né?
correndo. E isso é maravilhoso, né? Porque tem todo esse processo também. A gente, nessa história de vida agitada, você não para olhar no parque o passarinho, o lago, o pôr do sol ou o nascer do sol, né? Sim, o claro. doutor que começa cedo. Isso tudo é terapêutico. Isso é terapêutico. Isso também é uma higiene mental que se faz nesse momento, né? Exato. E a corrida, para mim, é um momento em que eu tenho muitas ideias. Às vezes eu tô com alguma coisa para pensar, poxa, eu quero fazer alguma mudança num projeto, no trabalho, e as ideias acabam vindo muitas vezes enquanto eu tô correndo. Então, tem mais esse atrativo, que eu acho que funciona muito bem. É, legal. De certa forma, é uma forma de meditação também, né? Enquanto Também. você está correndo ali. Exato. E você pode estar correndo sozinho ou acompanhado, né? Eu faço muitos treinos sozinha, então acho que isso favorece também esse momento de virem as ideias, a resolução dos problemas, né? E quando você corre acompanhado é maravilhoso também, porque você está ali trocando com outras pessoas. Então, de qualquer maneira, sempre é muito bom. Sempre é bom. Correr é sempre bom. E vocês têm dicas para quem vai começar agora? Olha, eu tenho uma dica bem legal, assim, que a pessoa que está começando tem que fazer tudo isso que o doutor já falou, né? Procurar um médico, fazer uma avaliação e tal. Mas eu acho que a virada de chave, pelo menos para mim foi assim, eu tenho visto que para muitas pessoas também, é você participar de uma prova de corrida de rua. Para mim foi isso que virou a chave, que me fez achar a corrida uma coisa legal para virar a louca da corrida. Né? Então, você participar de uma prova faz com que você sinta a atmosfera de um evento, que é uma coisa única. Você está ali convivendo com pessoas que também gostam de acordar cedo para fazer aquele esporte, ou também à noite, né? Porque temos corridas noturnas também, que são maravilhosas e com jeito até de balada, que são sensacionais, né? Você convive com essas pessoas, você sente aquela atmosfera, você recebe uma medalha no final, que é uma coisa incrível, tanto faz o tempo que você fez na prova. Então, eu acho que tudo isso faz com que você acabe realmente pegando gosto na corrida. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas que querem começar não demorem muito para já se inscrever numa prova. Não importa se vai correr devagar, se vai ter que caminhar não tem problema nenhum. Mas viver essa experiência vai fazer toda a diferença. Sem esta loucura de preciso ganhar, né? Não, preciso correr. De forma alguma. Preciso correr e estar nesse momento de uma prova é uma experiência incrível. A música, se for uma corrida noturna, as luzes, toda essa atmosfera é sensacional. Eu tenho certeza que quem experimentar vai gostar muito e não vai querer parar mais. Por falar nisso, temos aqui do nosso lado um corredor noturno, né? Que já participou das corridas noturnas da Unimed. O objetivo agora é medalha. A medalha, como a Silvia falou, a gente sempre tem a medalha do finisher, né? A que é aquele tem, né? que acaba. Então todo mundo que se inscreve ganha uma medalha, e isso é muito legal porque é um reconhecimento, né? Como a gente falou, não interessa se você vai fazer em X tempo, Y tempo, né? Você terminar a prova é muito legal, você vai ver pessoas de todas as idades, de todos os tipos, de todas as condições socioeconômicas, né? E a gente tem corridas quase todos os finais de semana. Vamos ter a corrida noturna da Unimed, né? Agora, dia 20 de abril, que é uma experiência muito legal, porque ela é um sábado à noite, então você vê muita gente, é uma atmosfera diferente. É a melhor balada possível. É a melhor balada possível, é verdade. E aí é tão engraçado, porque você acaba a corrida e você fala, né, eu fiz, eu venci, e aí você sai aliviado, né? Então acho que esse ponto que a Silvia pegou é extremamente importante. Você começou a correr, se inscreve numa prova, seja de 3 km, 5 km, não interessa teu tempo, porque aquilo te dá um ânimo, e aí você já começa a procurar outra corrida, você começa a conhecer pessoas que fazem corrida, e aí você entra nisso, e é espetacular, né? Para mim a corrida, eu viajo, eu tenho que ter uma mochila com tênis, não interessa se eu vou correr ou não. Essa questão da música, eu aproveito às vezes para ouvir podcast. A gente tem muito podcast da própria Sociedade Brasileira de Urologia, né, aqui do Diálogo Saudável. Então a gente acaba aproveitando aquela meia hora, 40 minutos, né, para ouvir um tema, às vezes de um congresso que você não conseguiu ver. E uma coisa interessante que eu adaptei agora faz uns 6 meses que eu mudei, eu tinha um fone de ouvido e eu comprei numa dessas viagens, um fone que é de transmissão óssea. Então ele não entra no ouvido. Qual que é o perigo, às vezes, disso? Se você está correndo na rua e você está com um fone de ouvido, você não tem a percepção do barulho de fora, de um carro ou de uma buzina, né? E esse fone, ele faz uma transmissão óssea. Então você fica com o teu ouvido livre,
Então você está ouvindo o ambiente e ao mesmo tempo você está ouvindo a música, o som que está vindo do teu aparelho. Então isso também é uma dica diferente, a gente já tem aí para vender, não é um aparelho caro, mas é de transmissão óssea. Acho que isso vale a pena para quem gosta de utilizar fone de ouvido, né? Eu quando corria, às vezes eu corria com um fone só, deixava o outro ouvido livre, né? Por causa dessa questão de percepção. No parque não tem tanto problema. Mas na rua eu gosto de correr porque às vezes no parque cansa. A gente que corre muito, você fazer sempre o mesmo circuito cansa. Então eu costumo fazer, vou em um bairro, corro, vou no outro bairro, corro, né? Então a gente muda esse circuito. E aí você tem que ficar com o fone fora do ouvido. Então isso ajuda bastante também. E essa questão de correr na rua é bacana também pra gente conhecer a cidade, né? A gente acaba conhecendo. Quando eu treinei pra maratona, eu lembro que eu tinha que fazer longas distâncias, né? Então eu desbravava a cidade, eu pensava, nossa, isso aqui parece tão longe, mas agora correndo tô vendo que não é tanto. E de carro você não percebe, né, a paisagem, né? E você correndo, você vê, é muito legal. Exato. E aquela história de, mas eu vou correr sozinha, não tem ninguém na minha família, um amigo que quer ir junto comigo. Faz os amigos lá depois, né? Tem muitos amigos, participa das corridas, vai acabar encontrando pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo vício bom de correr, e aí faz amizade lá. É mais um círculo de amizade, né? Esse círculo de amizade da corrida é espetacular, e é muito forte também. Uma amizade que se mantém bastante, né, doutor? No triatlon também, com certeza, é a mesma coisa. Isso é interessante, né? Tem até um espírito de solidariedade, né? De estarem juntos, de trocar dicas, trocar informações. Então vale até para quem está meio se sentindo sozinho, né? Está meio fora do seu grupo. Entrar numa assessoria ou criar mesmo, né, um grupo para fazer junto, isso faz a diferença no dia a dia, porque às vezes está cansado e a pessoa te puxa, né? Às vezes a pessoa está em um ritmo melhor que o teu, mas ela te espera, então isso é muito interessante. E dizem muito que a corrida é um esporte solitário, e pode ser também, mas ao mesmo tempo não é, porque tem essa coletividade e um querer ajudar o outro. Isso é muito bacana na corrida, né? Um incentivar o outro, puxar o outro, aguardar pelo outro, exatamente isso que o doutor falou. Então, ele é solitário, é individual, mas é muito coletivo também ao mesmo tempo. O esporte é assim, né? É lindo. Bom, a gente sempre encerra aqui o nosso podcast pedindo mude um hábito, uma dica de um hábito que as pessoas possam mudar para ter uma melhor qualidade de vida. Quem vai começar? Bom, eu acho que mudar um hábito tem que ser algo que você faça já, agora. Não espere. Faça com o que você tem agora no momento. Tem condições. Não tem o tempo? Quem não tem 15, 20 minutos por dia? Pelo menos. É só ficar um pouquinho menos na rede social, na televisão. Use esse tempo para se exercitar. Mas eu vou fazer o quê? Eu estou sem dinheiro, não posso pagar uma academia. Coloca um tênis, seja qual for, não precisa ser o tênis mais caro, qualquer tênis. Dê uma volta na quadra, sabe? Faça o que você pode fazer com o que você tem agora. Não espere chegar amanhã. Comece já. E isso rapidamente vai virar um hábito. E aí você vai querer evoluir, fazer mais tempo, né? Enfim, talvez fazer algum investimento quando tiver algum recurso para isso. Mas não espere as condições ideais. Comece já com o que você tem na mão. Perfeito. Doutor? Acho que isso mesmo, mudar um hábito é você colocar em ação aquilo que você às vezes deseja ou que você pensa. Então, no final do ano, né, no Réveillon eu vou mudar, ano que vem eu vou mudar. Não, ponha em ação esse desejo, né? E deixar de colocar obstáculo, né? Então, como a Silvia falou, põe um tênis, vai caminhar. Começa a caminhar todo dia, daqui a pouco você começa a caminhar um pouco mais rápido, daqui a pouco você vai correndo um trotezinho. Então, a corrida ela é muito democrática para isso. Então, essa mudança de hábito, você não tem pessoas que têm problemas ali, às vezes de joelho, faz uma bicicleta, né? Ou faz uma atividade. Atividade física é fundamental para a gente, né? Principalmente com o envelhecimento, não é só a questão estética, é muito mais a questão de saúde, né? A gente vê, eu falei aqui, quando a gente falou no outro podcast sobre saúde do homem, os câncer de bexiga, câncer de próstata e todos os outros tipos de câncer estão relacionados a um hábito de vida saudável. E aí inclui atividade física e dieta. Então comece a mudar ontem, né? Isso faz uma diferença para todos nós e do ponto de vista físico e emocional é fundamental. E é importante falar que realmente para correr não tem idade, pode começar a qualquer momento. Não tem idade. Pode começar já, com qualquer idade. Bacana, muito obrigada, foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. Vou terminar com uma dica também. Comece a correr
compre o fone e vá ouvindo o nosso podcast, o nosso Diálogo Saudável, porque todos eles são sensacionais. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo Diálogo Saudável. Até lá!